Jean-Baptiste Debré é um personagem muito importante tanto na história francesa quanto na história brasileira, mais especificamente no período em que o Brasil se declara império em 1815, o que proporcionava certa autonomia em relação a Portugal. Se você gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos aqui postados. Debré nasceu no ano de 1768, em Paris, e ainda em sua juventude, torna-se o aprendiz de um dos pintores mais influentes da época, Jacques-Louis David. Dentre as técnicas de pintura aprendidas pelo jovem artista, o estilo neoclássico foi o que mais se destacou no estilo de pintura de Debré, onde o principal foco da pintura era a retratação de eventos marcantes da parte mais rica da sociedade, utilizando a pintura de história, que era considerada uma das expressões artísticas mais promissoras e ambiciosas da época. Em 19 de novembro de 1807, as tropas napoleônicas invadiram Portugal, o que fez com que a corte portuguesa saísse às pressas para sua colônia mais rica, o Brasil. Cerca de 15 mil pessoas viajaram em 34 embarcações em direção ao seu refúgio. Em 22 de janeiro de 1808, as embarcações chegaram à Bahia e 2 meses mais tarde, o governo instala-se no Rio de Janeiro, que apesar de apresentar uma beleza natural impressionante, deixava a desejar por sua baixa infraestrutura. A corte portuguesa trouxe consigo o aumento da segregação da cultura indígena, que se tornou praticamente extinta. Para se adaptar ao estilo de vida movimentado da nobreza, a cidade passou por melhoramentos em diversos setores, além de estimular o entretenimento com a criação do primeiro teatro do Rio de Janeiro no ano de 1813, denominado Teatro São João, além de, nos anos seguintes, o Brasil passar por melhoramentos econômicos com a criação do Banco do Brasil. Em junho de 1815, após a Batalha de Waterloo, ocorre a queda de Napoleão, e com isso, os artistas que o apoiavam e retratavam seus feitos perderam seu sustento financeiro e ideológico. Debré se vê incluído nesse grupo de artistas e, na época, tinha 2 propostas: participar de uma missão francesa à Rússia, a pedido do czar Alexandre I, ou aprontar-se para uma missão ao Brasil, comandada por Joaquim Le Breton, a pedido de Dom João VI, que tinha por objetivo retratar ao mundo a vida gloriosa da corte no Brasil, assim como seu fortalecimento, após terem sido expulsos anos antes por Napoleão de Lisboa. Ao escolher a segunda opção, desembarcou, após uma viagem de 3 meses, no dia 26 de março de 1816, no território brasileiro, junto com diversos artistas da época. Recebidos pelo príncipe regente Dom João VI, a equipe de artistas organizará, a pedido da corte portuguesa, uma academia de belas artes onde Debré obtém destaque de maneira extremamente rápida e se torna o artista oficial da corte, permanecendo no território brasileiro até 1831. Além de dar aulas em seu ateliê no Catumbi, Debré criou decorações para a cidade do Rio e obras públicas que simbolizavam as festas oficiais, confeccionando imagens e símbolos, legitimando a monarquia e afirmando politicamente a nação. Chegou a retratar cenas cortesãs, como a chegada da Imperatriz Leopoldina, de 1818, e a aclamação de Dom João VI, também em 1818, e a coroação de Dom Pedro I, em 1822, além de organizar em 1829 uma exposição da classe de pintura histórica que foi a primeira mostra pública artística no Brasil. Sem sombra de dúvidas, seu principal feito tanto para a história brasileira quanto para o entendimento da cultura nacional foi a elaboração e posterior publicação da obra A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Diferentemente dos artistas da época, que, quando viajavam ao Brasil, procuravam focar seus retratos em fatores indígenas e fatores naturais e exóticos, Debré ilustrou em suas obras especialmente os fatores culturais, procurando resgatar particularidades do país e do povo. Suas obras são constantemente analisadas por historiadores por terem sido de extrema contribuição educacional. Sendo publicada por volta de 1834, foi finalizada contendo 153 pranchas que, além das ilustrações, continham textos que as acompanhavam e buscavam explicar ainda mais o cotidiano do povo. Foi dividido em 3 partes. Na primeira são representados os índios e toda a flora nacional. Na segunda é ilustrada a situação dos escravos, que exerciam um forte trabalho, tanto urbano quanto agrícola, e eram de fundamental importância econômica para a época. E, por último, a terceira parte foi a que mais se destacou
por retratar os fatos do cotidiano dos habitantes brasileiros, como suas festas e Uma de suas obras mais importantes foi A Castigo de Escravo, onde em primeiro plano há a presença de um escravo sendo açoitado por um homem branco e, ao fundo, outro escravo sendo torturado em meio a uma paisagem exuberante. Ainda em seu estilo neoclássico, Debré retrata o casamento de Dom Pedro I e Dona Amélia, exibindo perfeitamente as características dessa técnica, onde mostra, com maestria e riqueza de detalhes, a vida da corte portuguesa. Vista do Teatro Real de São João foi uma das obras em que Debré ilustra o cotidiano das pessoas ao ar livre, retratando o teatro ao fundo. O artista ainda esboça o que seria mais tarde a bandeira do Brasil independente. Os primeiros traços foram testados em 1821 e sua versão final contava com um escudo verde com uma faixa azul em formato de círculo, com estrelas que representavam as províncias, com uma coroa imperial logo acima, com 2 ramos dispostos como louro, de café e tabaco, que eram os símbolos das riquezas nacionais. Na época, o verde representava a Casa de Bragança, que era a família de Dom Pedro I, e o amarelo do losango era referente à Casa de Habsburgo, família de Dona Leopoldina. E esse foi o resumo da participação de Debré no Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal caso não seja inscrito e curtir o vídeo para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Um obrigado e até breve.